hermanos e hermanas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você, especialmente para nós, para que possamos cada vez mais expandir dentro dessa jornada de autocura. Gente, hoje ainda estou neste ambiente um pouco barulhento, então peço desculpas de antemão para vocês se vazar algum barulhinho aí, tá bom? Mas estou aqui dando o meu melhor para poder continuar com os vídeos até o meu quarto ficar pronto, né? Que é lá que eu gravo todos os vídeos. Então, o que acontece? Eu tô para gravar esse vídeo aqui já tem tempos que ele tá na lista. E eu fico, daqui a pouco eu gravo, daqui a pouco eu gravo, daqui a pouco eu gravo, mas nada, né, acontece na hora errada, enfim, na verdade tudo acontece no momento certo, na hora certa, e hoje a gente vai falar exatamente sobre a gratidão ao complemento divino, a gratidão ao gêmeo. Por qual motivo começamos a sentir essa gratidão, como, quando, o que ela significa. Então a gente vai entrar exatamente nesse rolê que pode parecer que é uma bobeira, mas é muito, muito, muito importante dentro dessa dinâmica de chamas gêmeas. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Fernanda Tollen e eu estou aqui nesse momento do tempo, Fernanda Tollen, terapeuta energética, onde eu trabalho com o meu próprio método de atendimento, que é a autocura estelar, exatamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. Em muitas dinâmicas, a gente pode falar que, assim, na maioria delas, né, na verdade, a gente sempre ouve as reclamações, né? O meu gêmeo é um grosso, minha gêmea é uma insensível, sem coração, ai meu Deus, só faz grosseria comigo, só me trata mal, me bloqueia, nunca fala comigo, enfim, fica com milhões de outras pessoas. A gente sabe que, assim, no momento de reconexão, de dinâmica, onde dois egos estão ainda muito exacerbados, esses egos, eles batem de frente a todo tempo. Só que o que a gente não entende ali naquele momento é que, na verdade, a partir do momento que a gente está reclamando do gêmeo, a gente está reclamando da gente mesmo, né? Do gêmeo, da gêmea. Normalmente eu falo, né, no masculino, gente, porque o meu é um gêmeo, mas, né, mudem aí se o de vocês estiver numa polaridade diferente do que eu tô falando aqui. E eu vejo muitos casos, principalmente de pessoas que não aceitam a dinâmica, não se aceitam dentro dessa dinâmica, não aceitam a dinâmica, não aceitam o gêmeo exatamente como ele está neste momento. O que a gente não tem a percepção é que aquilo ali, na verdade, como isso aqui, é apenas uma máscara, né? É apenas um corpo físico com uma personalidade encarnada, o famoso ego, que está aqui nesse momento do tempo para experienciar essa matéria. Quando a gente fala de uma dinâmica de chamas gêmeas, a gente está falando de duas chamas, de fato, espíritos, sabe? Que vão descer para se reencontrar e ter a experiência na matéria. O que eu quero dizer com isso? Até a gente despertar de fato para o vínculo de tudo o que é realmente uma dinâmica de chamas gêmeas, a gente ainda vive muito pelo ego. Então a gente ainda está muito ali cravado, sabe, no joguinho emocional, se ele fez isso eu também vou fazer, tá achando que eu sou idiota, que eu vou ficar aqui, parará, esperando a boa vontade da pessoa. Enfim, gente, se a pessoa ainda não despertou para o vínculo de fato, ele ainda não tem a consciência. A gente, quando desperta, né, se você está vendo esse vídeo, possivelmente você já despertou para a sua dinâmica. A gente, quando desperta, tudo que a gente entende, que a gente sabe, que a gente acha que a gente sabe, na verdade, né, todo o nosso sistema de crenças, de realidade, desmorona completamente, desconstrói completamente. E como eu sempre digo aqui, desconstruímos não para reconstruir. Desconstruímos para que a essência, essa chama de fato, se expanda dentro da nossa realidade terrena e possamos experienciar, né, essa vida aqui através dessa chama, através desse fractal puro, direto da fonte, puro amor.
sabe? Então, assim, eu entendo muitas pessoas, né, no início com reclamações, enfim, que o meu gêmeo isso, meu gêmeo aquilo, parará, parará, parará. Porém, ficar arrastando isso, você fica arrastando dinâmica. É muito importante que a gente traga uma maturidade emocional para dentro disso aqui, porque a gente sabe que essa dinâmica não é sobre o relacionamento romântico em si. Né? O relacionamento, na verdade, ele é uma consequência de todo o trabalho energético, espiritual, emocional e mental que é feito durante esse percurso. E assim, eu posso até dizer que eu me considero abençoada, né, nesse sentido, porque nesta encarnação especificamente, eu não precisei passar por situações tão contrastantes nesse sentido. Não é que eu não tenha passado por desafios, não é que eu não tenha sofrido, não é que o meu ego não tenha dado chilique. E como este ego aqui que vos fala chilicou durante o percurso e ainda chilica em alguns momentos, lembrando sempre. Porque eu acho que esses chiliques, enquanto a gente ainda estiver encarnado aqui, ainda vão existir. É claro que numa outra proporção, né? Porque a partir do momento que a gente vai expandindo a consciência, a gente vai integrando uma maturidade espiritual de fato. Porém, gente, estamos aqui na matéria, com 1000 coisas acontecendo a todo tempo. Então, assim, natural que dê chilique. Mas, assim, vai melhorando, né? O nosso entendimento vai ampliando. Mas quando eu digo que me considero abençoada, é porque desde o início da reconexão, né, porque eu conheci o meu gêmeo lá com 17, 18 anos, quem ainda não conhece a minha história, sugiro que dê uma passada na playlist de Chamas Gêmeas, porque por lá eu falo muita coisa da minha história, até aqui, até esse momento do tempo. E a gente ficou 15 anos separados, cada um vivendo a sua vida, enfim, e num momento, né, que precisava acontecer, estava ali na nossa linha da vida, do nada. 15 anos depois, o gêmeo ressurgiu na minha vida, e, enfim, e a gente se reencontrou e tivemos a reconexão de fato. Ali foi o meu despertar para a dinâmica de fato, tá? E aí, a partir daquele momento, claro que em meio a alguns chiliques de aprendizado, tivemos e temos muita maturidade espiritual, emocional e energética em todo o contexto envolvido dentro da nossa dinâmica, né? De novo, não é perfeito, de novo, não é fácil, de novo, não quer dizer que estejamos vivendo em meio a borboletas e flores, não é isto, né? Mas assim, acho que passamos já por vidas bem conturbadas, então assim, a gente conseguiu manter essa maturidade, tá? Sem joguinho de muito ego e tudo mais. Só que assim, mesmo tudo isso acontecendo, no início, eu não sabia ser grata à dinâmica. Né? Na verdade, o meu racional sabia. Eu sabia que eu estava num processo evolutivo muito importante, com tudo acontecendo. Isso me ajudou, inclusive, a ter uma maturidade espiritual um pouco mais firme, né? Dentro da dinâmica toda. Não ir muito por tudo que a gente vai ouvindo por aí, tipo, trocando os pés pelas mãos e deixando o ego inflamadaço, comandar o rolê a todo tempo. Mas o meu racional sentia essa gratidão, sabe? Tipo, pô, que maneiro, que bom. Gratidão por, né, eu estar tendo essa oportunidade de estar evoluindo dentro dessa dinâmica, evoluindo a minha alma e tal, parará, limpar tantas densidades, tantos bloqueios. Só que é muito diferente, escuta o que eu vou falar, você realmente sentir uma gratidão racional e uma gratidão natural que começa a vir daqui. E é sobre isso aqui que eu quero pontuar e falar hoje. Porque é muito diferente, muito diferente. Mesmo que o racional fale, não, sou grata pelo meu gêmeo, aceito a dinâmica, entendo tudo que está acontecendo e tudo mais. Quando a gente chega num estado de uma paz interior, que você achava que você sentia antes da dinâmica e você vê que você não sentia nada e que você começa a sentir agora e entende de fato o que é essa paz interior reconectada diretamente com a fonte,
aí sim você agradece, ajoelhada e fala, cara, muito obrigada. Isso sim é uma gratidão real, porque você tá num outro estado, você tá num outro momento, sabe? Tá fazendo sentido aí? Ou tá parecendo um papo assim, ó, super mirabolante, que não faz sentido nenhum pra você nesse momento do tempo? Me conta aqui nos comentários como é pra você. Como é que você tá nesse momento do tempo na sua dinâmica? Você já aceitou sua dinâmica? Você tá revoltada com a dinâmica? Você tá pé da vida? Você já está sentindo essa gratidão? Como que tá para você nesse momento do tempo, porque a gente está em meio a uma transição planetária onde as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Numa velocidade tipo muito grande. Então, me conta um pouquinho da sua história. Gosto muito, muito, muito de saber, para que a gente possa trocar essa energia. E aproveitando, eu peço que se estiver fazendo sentido para você esse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, assina o canal, clica lá no sininho para poder receber as notificações dos vídeos novos que a gente está aqui, né, sempre produzindo, entendendo quais os movimentos né, que estão acontecendo no coletivo para a gente poder trazer mais essas informações aqui. E fica aqui já a minha gratidão a você por estar contribuindo dessa forma aqui com a gente, ajudando o canal a expandir, a crescer e que essas informações cheguem a mais e mais pessoas, aliviando um pouquinho o coração, na verdade, porque a gente sabe que essa dinâmica, ela não é fácil, ela é simples, mas ela não é fácil, ela é muito desafiadora, mas estamos aqui juntos e conectados, né, nesse rolê lindo e louco, para poder expandirmos e evoluirmos cada vez mais nesse propósito evolutivo. À medida que a gente foi caminhando, né, nas nossas curas, dentro da dinâmica, sentindo todos os picos e todos os vales dessa dinâmica conturbada, forte, intensa, maluca, eu comecei a ir percebendo mesmo com o meu coração as liberações que foram acontecendo. Então, assim, eu no início da minha dinâmica, eu tive muitas conexões com vidas passadas, né? Eu tenho essa abertura muito, muito fácil, assim, é muito natural, na verdade, para mim. Então, inclusive, eu iniciei uma dinâmica, entendi que eu estava numa dinâmica de chama gêmeas exatamente por esse motivo, por causa das vidas que foram se apresentando, não só em momentos onde eu estava em meditação, né, ou fazendo alguma terapia, mas em momentos, assim, entre aspas, que eu chamo do nada mesmo, onde apareciam cenas, pá, e aí eu entendia aquilo ali, curava, fazia uma sessão de autocura estelar, fazia conexão, enfim, ia curando, ia liberando. E à medida que, no início, eu não entendia, eu só entendia, tá bom, estamos liberando, estamos liberando, estamos liberando. À medida que eu fui liberando essas vidas e que as coisas foram se assentando aqui, como eu sempre digo, parece que é um X energia cruzada, funciona em espiral, não é linear, né? E as coisas foram se organizando internamente, que é muito importante a gente dizer isso, tá? Porque primeiro se organiza internamente, depois cristaliza fisicamente, né? Isso aqui, né, toda essa vida que a gente experiencia na matéria é simplesmente um reflexo, uma projeção, uma cristalização, de fato, do que está na nossa energia, do que está no nosso campo energético. Com essas curas que foram acontecendo dentro, né, da minha dinâmica ali, esses acessos principalmente a outras vidas, eu fui entendendo que a minha expansão consciencial, ela foi dando saltos gigantes e gritantes. E o que eu quero dizer com isso? Tem coisas que o meu racional já tinha conhecimento, na teoria, né? Desde 2008, 2012, onde eu aprofundei, entendia várias coisas, lia muito, enfim, mas eu entendi aqui. E é muito diferente entender aqui de integrar aqui. E aí, quando eu fui entendendo quanto essas liberações foram trazendo para mim, de fato, saltos conscienciais imensos dentro do meu quadro evolutivo, eu parei e falei, cara, essa dinâmica é muito topzera das galáxias, porque assim,
de verdade, se não fosse a dinâmica, eu tenho a plena consciência que por mais que eu estivesse entregue a um caminho espiritual, eu não teria como ter esses saltos conscienciais que aconteceram, né? E eu acredito que tenha acontecido com você também, que ainda aconteça, né? Ainda acontece comigo a todo tempo, porque estamos ainda em dinâmica, né? Todos aqui dentro dessa transição planetária. E porque por mais que você já esteja em reunião, a dinâmica ela continua. Tem gente que fala que a dinâmica acaba, né? A dinâmica só acaba quando você desencarna. Aí ela dá uma pausa para começar um outro nível de dinâmica, na verdade, entendeu? Porque a partir do momento que você entra em reunião, a dinâmica ela só toma um outro rumo, né? Um outro movimento, mas ela continua. E aí, a partir disso, eu comecei a, de fato, entender quem eu era, quem eu estava, o que era a minha vida, o que era o meu propósito. Inclusive, teve um momento muito desafiador para mim, onde eu comecei eu já contei isso aqui para vocês, né? Mas eu não comecei a falar de chamas gêmeas aqui no canal por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea pressão da espiritualidade dos meus mentores maravilhosos. E é muito engraçado, eu falei isso outro dia. Em terapia, eu falei muito doido, porque se não fosse esse meu comprometimento com o canal, né, de expor tanto sobre, né, a dinâmica e sobre tudo que vem acontecendo, talvez eu não teria a resiliência tão acentuada dentro da minha própria dinâmica, sabe? Então eu acredito que assim, pessoas inclusive que têm a missão, né, de expandir toda essa energia sobre chamas gêmeas, informações e tudo mais, mais do que qualquer outra coisa, essa missão ela é para a nossa própria evolução pessoal também, porque é um comprometimento que a gente passa a ter com a gente mesmo, com a nossa própria dinâmica, porque precisamos chegar em vários estágios para que a gente possa integrar, sentir aquilo na pele, integrando e poder repassar, né, como aquela experiência está sendo pra gente, porque cada dinâmica é única, não tem uma dinâmica que é igual à outra. Então, assim, muitas vezes vem com papos de, ai meu Deus, você precisa bloquear o gêmeo. Se você não passar pela segunda separação, você não se reúne. Cara, não, não. Sempre, 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 sempre. Frisei isso aqui em todos os meus vídeos. Cada dinâmica é uma, não existe receita de bolo. Então não, você não precisa bloquear o gêmeo, você não precisa. Você vai fazer o que seu coração estiver mandando, o que estiver pedindo, o que estiver externando. E assim, você vai passar pelas situações, pelas energias que estiver no seu plano de alma que você tem que passar para você evoluir, que você merece, na verdade. Porque todos esses desafios são expurgações energéticas. Que a partir do momento que você passa por eles, você tem esses grandes saltos conscienciais, grandes liberações dentro do seu campo energético, dentro da sua alma, de fato, para ir liberando, e essa luz, essa chama que é você, vem à frente, experienciando o mundo com uma outra perspectiva de realidade, sabe? Com muito mais amor, com muito mais prazer, sem culpa, sem medo, enfim, né? Eu não preciso ficar repetindo aqui, que eu já falei tanto disso em outros vídeos também. E quando eu fui entendendo tudo isso, o meu coração, ele foi sendo nutrido, de fato, por uma gratidão tão grande de ter a oportunidade de estar aqui nesse momento do tempo em transição planetária, onde as energias são tão intensas, tão acentuadas, que te empurram de fato para o rolê, sabe? É aquela história, né? O que antes demorávamos 14 anos para experienciar e evoluir, hoje está acontecendo em 14 meses, em 4 meses. Então, assim, os saltos, eles são muito grandes e eles assustam e eles trazem um desconforto. É natural, a gente não está acostumado ainda com toda aquela frequência, a gente não está acostumado ainda com toda essa movimentação energética, está sendo ancorado de fato, né, reativado filamentos de DNA aqui, né, no nosso corpo, para que a gente consiga receber de fato, né, cargas mais altas de luz. Então, assim,
não é fácil, mas quando a gente vai entendendo de fato o rolê, o porquê de estarmos dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, a gente brinca, né? Às vezes a gente fala assim, eu falava muito assim, eu assinei contratinho, falei que eu queria... Não, gente, eu acho que eu tava bêbada, tava doida, acho que eu não assinei isso não. A gente fica brincando, zoando, né? Mas assim, do fundo do meu coração, a gratidão que inunda quando a gente entende o propósito real da dinâmica, cara, é muito grande, assim, é muito grande, é muito maravilhosa. E através dessa gratidão nada forçada, não é mental, ela é natural, né? Vinda de fato da nossa alma, a partir do momento que ela está sendo liberada de tantos karmas, de tantas dores, de tantos bloqueios, eu pude perceber que só era possível, de fato, eu sentir aquela gratidão naquele momento. Porque antes, por mais que eu tivesse conhecimento teórico de muita coisa, eu ainda não tinha liberado, de fato, tanta densidade para poder sentir essa paz interior que me levou a entender essa gratidão com o coração, a integrar, vamos falar assim, né? Porque entender a gente pensa no mental, a integrar essa gratidão com o coração. É muito interessante porque o coração da gente, né, a nossa alma passa a se entregar de uma forma para a dinâmica completamente sem expectativas para a reunião. E quando eu digo sem expectativas, eu não estou dizendo que você desiste do vínculo, eu não estou dizendo que você desiste da reunião, eu não estou dizendo que você, né, não quer mais a reunião, que você não busca mais por essa reunião. Não é nada disso. Quando eu digo sem expectativas, é de fato o desapegar que a gente tanto fala, o soltar que a gente tanto fala, o largar a mochila que a gente tanto fala, né, aqui no canal. Porque é a partir do momento que a gente entende essa gratidão, você já chega numa paz interior, e quando os dois naturalmente estão mais ancorados nesse equilíbrio interior, em Yang, né, que traz essa paz interior, esse sentimento de completude, de fato, naturalmente é magnético, naturalmente acontece a união. Naturalmente, se acontece a união, acontece a fisicalização da reunião no físico, porque faz parte do processo evolutivo da alma essa reunião no físico, para que inicie um processo de fusão que só termina depois que desencarnamos, né? Depois que deixamos esse corpo físico aqui. Então, assim, é um processo que é de uma limpeza e é de uma liberação tão grande, tão grande, tão grande, que quando a gente chega nesse momento nada mais obsessivo, a gente consegue ser grato muito naturalmente por tudo que a gente está vivendo, sabe? Até aquela vontade de falar assim, ai meu Deus, se eu tivesse esse entendimento aqui desde lá do início, seria tão diferente. A gente fala, cara, não, fizemos o melhor que podíamos com os recursos, o entendimento que tínhamos naquele momento, e fez parte da trajetória, né, do caminho. Enfim, e a gente vai entendendo que essa unidade interior que vai acontecendo aqui dentro, ela é como se a união com o gêmeo expandisse ao todo e vice-versa. Não tem como você entrar em união com o gêmeo e não estar unida ao todo. É uma coisa só, entende? É tudo uma coisa só. Essa percepção transformou a minha realidade completamente. E mais do que isso, né? Essa percepção, ela trouxe para mim a paz interior que eu tanto buscava. Assim, não quer dizer, de novo, frisando aqui, ainda estou humana, né? Nesse momento do tempo. Não quer dizer que meu ego não deixe lique, não quer dizer que eu não fique triste, ou que eu não tenha desafios, enfim. Não quer dizer isso, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que começou a existir uma paz interior a partir dessa gratidão aqui dentro e vice-versa, né? A partir de todo o movimento que eu fui entendendo de curas, que em momento nenhum da minha vida lá atrás, antes de dinâmica, nada, eu nunca havia sentido. Nunca, 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 nunca. E eu percebi isso através de todas essas liberações de karmas
de densidades, de bloqueios que a minha alma foi liberando com o decorrer da dinâmica dessas experiências, com tantas dores envolvidas que foram sendo liberadas. Então, essa paz que eu tanto buscava o caminho todo, quando você se conecta a ela e você vê que ela está aqui dentro o tempo inteiro, inclusive, né? As densidades que vão atrapalhando você de sentir, de enxergar, de ouvir, enfim. Quando eu entendi isso, tudo começou a mudar de figura. E aí, por esse motivo, inclusive, eu lembrei muito de uma meditação, é uma meditação até mais antiga, que chama Meditação da Unidade. Tem ela aqui no canal já também. Eu vou deixar o link dela no final desse vídeo, para que vocês possam sentir um pouco dessa energia, do que é essa união. Porque tem gente que fica querendo separar união dos complementos divinos como se fosse algo muito só relacional. E não é. E não é, gente. Quando você entra em união com seu gêmeo, você entra em união com o todo. Não tem como. As duas coisas, de novo, repito, não são separadas. Não são separadas. É tudo uma coisa só. E senti muito, lembrei dessa meditação, senti muito de deixar aqui para vocês. Soltar a mochila demanda muita entrega, demanda muita coragem. Oxi, haja coragem. Demanda muita paciência, demanda muita resiliência. Se e como. Mas quando essa chama trina, ela tá bem acesa, ancorada aqui no seu coração e também, né, com o processo, naturalmente vai acontecer com o gêmeo, o amor que a gente sente por tudo, por todos, por essa experiência, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse momento do tempo, é tão grande. Essa gratidão, ela é tão grande, é uma energia tão inexplicável, que eu só desejo isso a todos vocês, principalmente aqueles momentos mais desafiadores, onde a gente está no fundo do poço, raspando o lodo de colherinha real ali, achando que não tem saída, sabe? Caminha, só caminha. Caminha, libera, se entrega. Quanto mais você resistir a ficar com essa mochila, mais dor você vai trazer para sua realidade. Quanto antes você liberar essa resistência e soltar essa mochila, mais rápido você vai entrar nessa paz interior. E aí você entende o tempo todo que a busca toda nem era pelo relacionamento com o gêmeo, na verdade, né? Era pela paz interior. Mas essa paz interior naturalmente magnetiza a reunião com o gêmeo também. No momento certo, quando tiver que acontecer, lembrando sempre que tudo tem hora certa de acontecer para cada um que está aqui nesse momento do tempo, dentro de uma dinâmica de um despertar espiritual, dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, tá bom? Então, eu vou deixar outra meditação aqui para vocês, muito especial, muito mesmo. Essa meditação faz parte já de uma escala de meditações que anda sendo canalizadas agora nos últimos dias, com a frequência vibracional bem mais ampliada, tá? Vocês vão ver que tanto essa meditação quanto a próxima que eu for postar são as duas que já chegaram nessa nova frequência, expandindo num lugar muito diferente, assim, né, de todas as outras que a gente já canalizou até então. É a meditação de desdobramento cósmico. É uma meditação muito especial para ativar essa chama trina aqui dentro, expandindo esse amor, não só da nossa própria missão em nos reconectar, em expandir essa luz, mas com o todo, com todos que estão também nessa caminhada. É uma meditação muito potente, gente, é uma meditação muito forte, assim, de realmente sentir com o cardíaco, compreendendo uma realidade completamente diferente, né, dessa que a gente viveu até hoje, de dor, sofrimento, lamentação, não aceitação, enfim. Só sugiro que façam com o coração aberto, que pode auxiliar muito na dinâmica de cada um de vocês aí, tá bom? É isso, um beijo grande para vocês, espero vocês no próximo vídeo. Arro!